Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Sentimento anti-Putin ganha força e gera revolta dentro da Rússia. Apagões em massa mergulham a Crimeia no caos total. Seja bem-vindo ao canal, onde os fatos mais impactantes e a realidade nua e crua do conflito, suas consequências, são expostos e analisados com coragem e precisão, sempre pautados pela verdade. E nesse vídeo de hoje você vai testemunhar o crescimento sem precedentes do sentimento anti-Putin dentro da própria Rússia, ilustrado pelo desabafo corajoso de uma cidadã que acusa o líder do Kremlin de ser ladrão e assassino. Veja como as sucessivas ondas de ataques ucranianos com drones destruíram a infraestrutura energética da Crimeia ocupada, deixando milhões de pessoas completamente no escuro e paralisando o fornecimento de água. Entenda como as refinarias e subestações russas destruídas provocaram a alta dos combustíveis, o cancelamento em massa do turismo e colocaram a população à beira de uma revolta civil contra Moscou. Não perca nenhum detalhe desta análise profunda. Inscreva-se no canal agora, porque aqui você vê a verdade. Vamos trocar a tua inscrição pela verdade que você vê em todos os vídeos, sem tirar nem pôr. A verdade e apenas a verdade. E peço a todos que deixem o like, deixem o joinha, né? E compartilhe o vídeo também, comente sua opinião sobre este vídeo. Sentimento anti-Putin ganha força e gera revolta dentro da Rússia. A insatisfação popular contra a liderança do governo do Kremlin, ou seja, a liderança do governo de Vladimir Putin, atinge patamares visíveis e começa a romper as barreiras da censura estatal. O sentimento contrário à cartilha política de Vladimir Putin registra um crescimento contínuo e acelerado no interior do território russo. Estão existindo manifestações em todo o território, mas escolhemos apenas uma, que não dá para fazer uma amostragem de todos, né? O sentimento que está sendo expresso pela população da Rússia, que eu vou citar aqui o que ela falou num vídeo que ela fez especialmente para isso. Diversos registros em vídeo com críticas frontais e diretas ao comandante, né? O comandante dessa guerra, o comandante da Rússia, surgem com frequências cada vez maior nos canais digitais russos. Uma nova gravação de forte impacto, realizada por uma cidadã russa que eu escolhi aqui, está repercutindo intensamente entre os usuários das redes sociais. Nas imagens, o espectador acompanha uma acusação dura, que aponta o líder russo como o único responsável por desencadear a invasão. Um número bastante expressivo de cidadãos russos já se manifesta de forma aberta contra a continuidade das operações militares. Muitos afirmam abertamente que essa guerra é desnecessária, que ela era desnecessária e que pais e maridos perdem suas vidas em terras que pertencem a outros. Isso é os russos falando, hein? Não é os russos falando. E essa mulher russa, ela fez um vídeo onde ela enfatiza que as forças externas jamais realizaram qualquer tipo de ataque prévio contra as fronteiras russas. Então agora o povo está vendo, eles estavam dizendo que estavam brigando com a Europa, que é a Europa que quer destruir a Rússia. Mentira, uma mentira atrás da outra, entram em desespero pela sua incapacidade de vitórias nessa guerra. Não tem obtido vitórias nessa invasão criminosa que começou em 2014. E essa mulher disse abertamente, tem outros vídeos também, mas ela falou de uma maneira assim muito direta, né? Que nunca fizeram nenhum tipo de ataque contra as fronteiras russas, e é isso que eu estou relatando para vocês. O conflito atual se transformou rapidamente em uma verdadeira catástrofe humanitária e pessoal para milhares de famílias comuns da nação russa, fala a mulher. Em seu depoimento, ela afirma taxativamente que a população local russa não nutre mais nenhum sentimento de respeito pela figura do presidente. Isso é muito pesado, é muito sério. Lá isso é sério, né? Porque isso ninguém fala nem em televisão e nem em rede social. E ela falou.
O governante é classificado de forma direta no desabafo como um ladrão de recursos públicos e um assassino de inocentes. Ela refere-se a inocentes assassinados, os russos. Que eu mesmo digo, nesses 1.400.000 baixas que os russos tiveram, é fruto do instinto criminoso do ditador da Rússia. Isso é fato. Ele que provocou isso e ele que manda os seus meninos para a morte, porque são jovens, né? Na Rússia, os militares são jovens, entre 17 e 18 anos até 25, 26 anos, que é a maioria do exército dos soldados russos. Ao contrário da Ucrânia, que a idade dos soldados é entre 30 a 40, a 45 anos, é a idade dos soldados ucranianos, que vão se voluntarizar para defender a sua pátria. Sem ganhar nada para isso, como os russos pagam bônus de 22 mil dólares para o cara entrar. Para ir morrer, e sabe que vai morrer. O vídeo aponta que a conduta do regime destruiu a estabilidade econômica e social de todo o território nacional. O vídeo dessa senhora. A cidadã russa exige que o líder recolha a sua base de apoio político e abandone imediatamente o comando do país. Ela disse, Putin, vai embora, não queremos mais você na Rússia. Né? A ocorrência de manifestações com tamanha franqueza e exposição pessoal representa um fenômeno inteiramente novo na nova conjuntura, por isso eu achei surpreendente isso, e tem outras pessoas se manifestando. A maneira como ela falou, a mensagem que ela mandou, não sei se o Putin vai ver isso ou não, mas a KGB com certeza já viu. O discurso também responsabiliza a liderança russa pela corrupção sistêmica que consome os orçamentos e as estruturas das províncias. Milhares de lares russos sofrem a perda definitiva de filhos e cônjuges na frente de combate por causa de uma porção territorial inútil. Os analistas de segurança observam que essas gravações independentes, não só dela como dos outros, funcionam como um forte sinal de alerta para os gabinetes do Kremlin, né? Para os gangsters de plantão no Kremlin. E, sem dúvida, é um alerta para eles e eles devem estar preocupados com isso. A rotina de tranquilidade que as principais cidades russas tentavam manter diante do conflito foi quebrada de forma definitiva. Para a Rússia, eles vendiam que estava tudo de acordo com o planejado. E agora os russos descobriram que estão sendo enganados pelo Kremlin, pelos seus governantes. As incursões recentes contra o coração de Moscou e a falta crônica de derivados de petróleo alteraram a percepção da população. Bastou o petróleo subir nas alturas, né, o preço e a gasolina e o diesel na Rússia, e que não tem também, é que está caro e é difícil de comprar, que eles descobriram. Né? As prateleiras comerciais vazias nos mercados da Península da Crimeia geram uma onda de ansiedade e trazem a guerra para o cotidiano russo, perdão. Os bombardeios ucranianos executados com sucesso contra as refinarias de petróleo de Moscou desestabilizam o mercado local. Os preços da gasolina na região metropolitana de Moscou registraram uma alta acentuada imediatamente após os impactos. No período compreendido entre os dias 15 e 19 de junho de 2026, a escalada no valor dos combustíveis superou todas as médias históricas. Então, o povo vê isso e já está apavorado. Né? Acontece na Crimeia, acontece em Moscou. A gasolina também é problema em São Petersburgo. Moscou bombardeada pesadamente. São Petersburgo bombardeado pesadamente, quer dizer, tem alguma coisa errada. O povo também não é burro. Apagões em massa mergulham a Crimeia no caos total. As forças táticas, agora já é outro assunto, as forças táticas da Ucrânia desferiram golpes certeiros que mergulharam a península ocupada da Crimeia em uma escuridão completa. Milhões de pessoas ficaram sem acesso ao fornecimento regular de energia em decorrência de apagões massivos e generalizados. A região enfrenta atualmente a crise de infraestrutura mais grave e profunda registrada desde o início das operações militares. A coordenação militar ucraniana mantém o lançamento contínuo de sucessivas ondas de drones de ataque de longo alcance no setor. Todo dia tem sido isso, ontem foi isso, anteontem, já vem uns dias aí. Essa pressão constante transforma a Crimeia no ponto estratégico, decisivo para ditar os termos finais do encerramento, na minha opinião. Termos finais do encerramento do conflito. Vastas extensões territoriais controladas pelas forças russas sofrem com a falta crônica de eletricidade nas suas redes de distribuição. A administração russa local tentou conter os danos aplicando um sistema emergencial de racionamento e desligamentos rotativos.
comunidades locais enfrentam ciclos severos e repetitivos de 3 horas consecutivas sem qualquer fornecimento, ou seja, 3 horas consecutivas de racionamento. Não vem energia de luz que estamos falando. Né? No entanto, a interrupção no fluxo elétrico desencadeou rapidamente um colapso estrutural muito mais perigoso para as cidades. A maior parte das instalações de bombeamento hidráulico responsáveis pela distribuição de água potável também parou de funcionar. Sem o suporte elétrico, os maquinários de captação cessaram com as atividades, cortando o abastecimento dos bairros residenciais russos. A falta de energia afeta de igual maneira as instalações militares da Rússia e os centros de comando logístico instalados na Península da Crimeia. O efeito cascata gerado por esse apagão total deixou as equipes russas sem capacidade técnica para gerenciar a extensão da crise. E as promessas oficiais de reparos rápidos e garantias de estabilização do sistema não geraram nenhum tipo de resultado prático. Não aconteceu nada. Ficou só em promessa oficial. Os desligamentos avançam em uma velocidade muito superior à capacidade de reconstrução das equipes russas de manutenção. Como o modelo de infraestrutura da Crimeia é altamente centralizado, a queda de nós principais derruba setores inteiros em paralelo. A agência russa é obrigada a escolher quais áreas vitais recebem os poucos megawatts disponíveis, deixando o restante no isolamento. E essas falhas operacionais graves não são o resultado direto de uma campanha ucraniana, focada nos pontos nervosos da rede russa. Um dos bombardeios de maior impacto destruiu a usina de cogeração Kamysh-Burunskaya, localizado nas províncias de Kerch. Os registros coletados por sistemas de satélite confirmaram focos de incêndio de grandes proporções no coração desta usina hidrelétrica. Os relatórios indicam que um grande tanque de armazenamento de óleo combustível pesado foi atingido pelos drones ucranianos. Os moradores locais registraram um vídeo, uma densa nuvem de fumaça e escuta que alcançou a extensão de 50 quilômetros no horizonte. Buscando evitar o pânico, a máquina de propaganda russa tentou camuflar o ataque, classificando o fato como um mero acidente técnico, e explosões sucessivas mantiveram incêndios ativos por longas horas após a conclusão da incursão aérea ucraniana. De fato, a Crimeia tem problemas, toda a parte ocupada, a população também tem problemas, as tropas russas mais ainda, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a Crimeia hoje deixou de ser uma base de retaguarda segura para os russos, transformando-se em um passivo financeiro e militar muito pesado, na minha avaliação. A escassez crônica de combustíveis forçou o comando russo a proibir totalmente a venda de gasolina, eu já noticiei em outros vídeos, proibir a venda de gasolina e óleo diesel à população. Estoques restantes ficam estritamente reservados para o uso do serviço de emergência e para os blindados das forças russas. Então, o território da Crimeia carrega um valor político e simbólico imenso para a sustentação do atual governo de Moscou. Acho que a queda da Crimeia provoca a queda do regime, a queda dos gangsters do Kremlin. A realidade observada nessa semana expõe uma clareza às rachaduras profundas que começam a comprometer a estrutura do regime da Rússia. Por um lado, a insatisfação interna ganha voz nas províncias russas, mostrando que a população começa a rejeitar o preço de uma guerra injusta, como mostrei no depoimento daquela senhora. Por outro lado, o apagão total imposto pelas forças ucranianas à península da Crimeia prova a fragilidade dos sistemas russos de defesa. Ao privar os russos de energia, água e combustível, a estratégia da Ucrânia asfixia a máquina militar dos russos e desfaz os mitos e as mentiras de Moscou, que na realidade não passam de mentiras. Vamos continuar acompanhando de perto o desenrolar dos acontecimentos dessa guerra, da crise interna na Rússia também, e os novos passos da ofensiva, ou podemos chamar ofensiva ou contra-ofensiva, sei lá, de Kiev no fronte, no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, não esqueçam, vamos fazer a troca. Peço a Deus que acompanhe a todos vocês, que abençoe todos vocês também, que abençoe a Ucrânia, peço a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.